E aí, meus leoninos, espero que vocês estejam bem, tranquilos na medida do possível. Antes de começar, para quem está procurando consultas, valores e estilos de atendimento, aqui na descrição do vídeo, todas essas informações, além das minhas redes sociais, e os valores da consulta são promocionais mesmo. A ideia é que vocês tenham um valor bastante tranquilo para conseguir fazer uma consulta sem pesar no bolso. Então, se vocês precisarem, tá aí, tá? Então, é isso, vamos descobrir aqui o que setembro reserva para os leoninos. Os últimos, mas não menos importantes. Vamos lá, setembro. Leão. Setembro. Leão. Primeira carta, Justiça. Segunda, Eremita. E nós temos aqui um 7 de espadas. Bom, galera, assim... Galera, eu acredito que uma situação, principalmente para quem entende justiça ou alguma questão administrativa ou burocrática, ela pode demorar por uma certa má vontade das pessoas, tá? Então é aquela famosa coisa de depender do funcionário público. Aí vai chegar o funcionário público aqui nos comentários, eu não sou assim. Cara, se você não é, parabéns, você está no lugar certo. Agora, a gente sabe que tem uma galera que é assim, né? Não vamos mentir. Principalmente banco, né? Então, o que acontece? Eu acho que alguns aqui vão ter que aguardar, porque, assim, às vezes tem jeitinho, entendeu? Às vezes tem essa coisa de molhar a mão de alguém para passar mais rápido e tal, e aí eu vejo que isso não é muito favorável por conta desse 7 de espadas que tá na carta de regência. Mas se a gente não for pensar nessa questão de justiça, mesmo parte burocrática, aqui pode simbolizar que, assim, a justiça ela demora mesmo a acontecer. E às vezes pode pintar aquele sentimento de será que a justiça ela realmente é feita, né? Só que a gente precisa lembrar que a justiça dos homens não é a justiça divina, né? A justiça divina ela demora a acontecer e a justiça dos homens ela não é justa, né? Então, assim, tenha isso em mente, não brigue com o lado espiritual, caso alguma coisa aconteça com você nesse sentido. Tudo tem uma razão de ser, entendeu? Então, vamos lá, vamos entender melhor isso aí. Página de espadas. O louco. 9 de copas. E 5 de paus. É isso. Assim, o que acontece? Deixa eu olhar essas cartas. Eu achei complexo esse jogo. Eu acho que alguns de vocês precisam, ou vocês vão ter alguma proposta nesse sentido de tipo sair das regras, entendeu? Então, assim, você quer que uma coisa se resolva? Às vezes você não vai poder seguir o caminho certo, entendeu? Às vezes você vai ter que dar um jeitinho, mas entenda, não é aquela coisa de dar um jeitinho, de ser aproveitador, entendeu? É de tipo, cara, eu preciso resolver essa situação, entendeu? E aí eu preciso seguir um caminho meio que tortuoso, porque é o único que se apresenta nesse momento, entendeu? E aí, enfim, você consegue ter o resultado que você quer, mas é lógico que vem as consequências disso. Às vezes a consequência é a própria culpa. Às vezes algumas pessoas vão julgar você porque você fez isso, né? Mas às vezes não tem muito jeito, porque você precisava resolver uma situação. Por isso que eu falei muito do lance do burocrático, da justiça e tal. Porque se você depender disso, você vai ficar mofando ali. Ai, Ami, mas eu prefiro. Beleza, seu livre-arbítrio, não tô falando pra você fazer, tá? Mas eu tô vendo que alguns de vocês podem pelo menos considerar isso, né? Tipo, cara, eu vou ver uma outra maneira, eu vou ver um outro jeito, entendeu? Vou, sei lá, ver se eu tenho um conhecido que consegue me ajudar aqui a acelerar esse processo, entende? Então tem esse lado, certo? Bom, alguns de vocês podem estar buscando também um caminho um pouco mais solitário,
E por ser um caminho mais solitário, algumas pessoas podem se aproximar de você e aí você precisa tomar cuidado, porque algumas dessas pessoas, elas podem ser um pouco malandras, entendeu? E aí como você não tem mais nenhuma referência para às vezes conversar, para alguém te ajudar e dar uma orientação, fica difícil saber se você pode confiar ou não. E eu vejo que alguns de vocês podem estar confiando tolamente, não sei se existe essa palavra, mas podem estar confiando de uma forma tola em alguém que pode prometer demais, porque é uma pessoa que consegue falar muito bem, entendeu? Tem uma oratória muito boa e sabe convencer, né? E aí depois você vê que você pode ter se metido às vezes numa roubada, ou então você pode ver que a coisa não era muito bem aquela, e aí você pode voltar para o final da fila. O que eu quero dizer? Se você aí já vem o caminho inverso do que a gente falou da interpretação. Alguns de vocês podem entrar numa situação que parece muito fácil, ou parece mais fácil, e aí você vê que você perdeu tempo, entendeu? De ter feito isso. Então aqui cabe o discernimento de vocês sobre, e aí, o que eu devo fazer? Contem com a espiritualidade, é isso que eu posso dizer, porque se você for decidir por você, a tendência de dar errado é grande, entendeu? Então é isso, não tem muito o que dizer aqui. Bom, alguns de vocês podem estar dando certo ou vão começar a dar certo numa coisa que vocês vão começar, tipo, ter acabado de começar. Então, até eu sinto aqui, sabe, uma energia de especulação, entendeu? Às vezes jogos de especulação, alguma coisa assim. Alguns de vocês podem começar a dar certo com isso, que não é uma coisa da justiça, legal, né? Vamos ser bem sinceros. Isso que eu tô falando que tem algo escuso aqui, né? Por debaixo dos panos. E aí vocês podem começar a dar certo nisso, mas não se apeguem a isso também. Por quê? Porque depois pode começar a dar problema. Então, às vezes, alguém pode, sei lá, chamar você para prestar, né, satisfação do que você está fazendo, do que você está se envolvendo. Ou então a facilidade ela acaba e começa a virar uma dificuldade. Então, se for, por exemplo, jogos de especulação, você não consegue sacar o dinheiro que você fez, né? Você não consegue receber a tua recompensa. Então, mais uma vez, a gente está falando sobre justiça, sobre o que é certo, o que é errado. Então, vai caber do discernimento de cada um e ponto final, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Bom, é isso, certo? Então, quais signos que a gente tem aqui? Signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Especificamente, a gente tem Libra e Virgem, tá? Assuntos específicos. Para quem está procurando trabalho, temos o Diabo. Olha o que eu falei. Tem alguma coisa que pode tentar vocês. Então tem uma energia aqui muito forte, muito densa, que parece muito maravilhosa, etc. Cuidado com quem vocês se metem. Cuidado com o que é prometido para vocês não entrarem em roubada, entendeu? Então, enfim. E aí, para quem também pode fazer investimentos, cuidado com isso, para não ser roubado, etc. Então, cuidado com o que vocês fazem parcerias, coisas nesse estilo. E pode ser que vocês precisam fazer algum tipo de trabalho de limpeza aqui para a área profissional, para ela voltar a se abrir, entendeu? Então, às vezes, vocês podem, alguns casos, né, terem sido alvo de magias e tal, e isso pode estar interferindo de vocês conseguirem melhores oportunidades. Então, prestem atenção nisso. Para quem está trabalhando, 6 de espadas. Aqui é o caminho longo. Então, de novo, a gente vai repetir a mesma coisa. O sucesso que vocês querem demora um tempo, tá? Então, para alguns é esse recado que eu tenho para dar. Para outros, vocês vão precisar se movimentar, vão precisar mudar de carreira. Outros vão precisar sair do estado. Mais uma vez, vocês vão ter que contar com o discernimento de vocês, entendeu? Para saber o que é para fazer. Mas vocês precisam se afastar de algo, talvez sair da empresa que vocês estão, fazer uma mudança para vocês verem mudança. Não adianta ficar esperando que algo mude se vocês estão fazendo a mesma coisa sempre, entendeu? Aqui pode indicar também um afastamento. Alguns de vocês sendo afastados do trabalho, por alguma razão. Para alguns pode ser férias, para outros pode ser um afastamento motivado, tipo mesmo, sabe? Ter algum tipo de investigação, alguma coisa assim, nesse sentido, ou às vezes alguma questão de doença também pode ser. Então tem um afastamento. Para quem está procurando relacionamento, a Lua.
Muito romantismo, mas cuidado com a ilusão, cuidado aqui com, né, promessas e tal. Às vezes uma pessoa não está se mostrando como ela realmente é. Às vezes uma pessoa também pode lidar com magia, que então às vezes, né, ela vai querer captar você por esse lado. Mas assim, é isso. Às vezes tem algo encoberto, ou vocês não estão se mostrando para alguém, entendeu? Então ainda tá tudo muito incerto. Então pisem em ovos nesse momento. Para quem tá num relacionamento, a gente tem As de Ouros. Pode ser um bom momento de vocês, sabe, de conversas mais francas, né? De vocês, sei lá, terem acesso a algum dinheiro, algum momento de prosperidade para a família, para o relacionamento, momento de subir um nível no relacionamento, seja um namoro e para um noivado, casamento, etc. Mas, enfim, é uma confirmação aqui do relacionamento. Então, a tendência é que vocês fiquem cada vez mais fortes e bem, né, um com o outro. E, por fim, a gente tem Saúde 3 de espadas. Cuidado com essa parte cardíaca, tá? Cuidado com o coração aqui. Pode ser tanto pelo lado emocional, quanto pode ser também pela parte física. Então, muita atenção nesse lado, não abusem aqui de alimentos, nem de remédio, nem de comida, bebida, essas coisas assim. E, enfim, é isso, tá? É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente se vê em outubro. Até lá!